A volta do Scolari ao Grêmio, na sua opinião, foi o quê? Falta de opção, desespero, porque é curioso você ver o Scolari voltando, lembrando que na última passagem, que foi anterior ao Roger assumir o time e até mudar a forma de jogar, como você lembrou no começo da nossa entrevista, chegou até o momento que o Scolari largou o jogo, acho que foi contra o Veranópolis, no meio do jogo ele foi embora. Ele estava insatisfeito com o que Aos aconteceu. 40 minutos, né? 30 e Foi poucos embora. minutos, né? Isso, Foi para o largou o vestiário. Murtosa lá, e foi embora para o vestiário. O Murtosa ficou lá olhando, ninguém entendeu nada, se aborreceu. E aquilo desgastou muito, né? Porque tinha garotos em campo. E ele chegou no Grêmio na época até com esse propósito, né? De usar a base, tentar uma E ele reformulação. lançou o Arthur, lançou o volante, né? Que foi vendido, o Cebolinha. Então, ele fez alguns lançamentos de alguns jovens, né? Mas eu acredito que o Grêmio contratou o Filipão, na minha opinião, pelo passado que ele tem no clube. O Grêmio não contratou o Filipão com a convicção do seu presidente. Porque se tivesse convicção que era o Filipão, o presidente, a gente conversa com o pessoal de futebol, conversa com os conselheiros, conversa com pessoas das mais variadas facções no clube, que a gente tem relação, que tem amizade, o presidente deve ser convencido pelo vice-presidente de futebol. Eles vão chegar e dizer, se você for, como jornalista, for perguntar, ele vai dizer que não é verdade isso. Mas a gente sabe que muita coisa. A gente conhece os bastidores, você conhece os bastidores, você conhece o mundo da bola. E o presidente teve que ser convencido, porque senão o Filipão tinha acontecido com o Filipão o que aconteceu com o Renato no Flamengo. O Rogério Ceni saiu na madrugada, foi anunciado lá 2h45, 2h30, a hora que, na madrugada de sábado, e à tarde o Renato estava sendo anunciado. Por quê? Porque o Flamengo, o Marcos Braz, o presidente Landim, tinham convicção que o Renato, nesse momento, era a melhor alternativa, uma alternativa próxima. O Renato estava no Rio de Janeiro, estava desempregado e foi contratado. O Filipão, não. O Grêmio colocou um interino, treinador ainda inexperiente, né, que não estava preparado. Nós vimos lá o que aconteceu. Se o Palmeiras mantivesse o ritmo que imprimiu no primeiro tempo, só no primeiro tempo, se não fosse o Breno, ali com três grandes defesas, o Grêmio teria saído por uma escalação improvisada. O Grêmio jogou no primeiro tempo com 2 laterais, no segundo tempo direitos, no segundo tempo jogou sem nenhum lateral. Então, um treinador completamente inexperiente, né, despreparado ainda para assumir uma equipe de futebol profissional. E aí se o Grêmio tivesse a convicção, o Grêmio teria o Thiago saiu no domingo, depois do jogo o Grêmio errou, Mauro, na minha opinião, essa é a minha opinião. O Grêmio já errou depois do jogo do Juventude, quando expôs o Thiago de forma assim vexatória, dizendo que se ele não ganhasse o jogo contra o Atlético Goianiense, ele ia sair. Ali, naquele dia, quando o vice-presidente de futebol do Grêmio disse isso, e depois o presidente veio e corroborou ainda as palavras do vice, o treinador estava fora. Na primeira derrota que ele tivesse, se ele não perdesse para o Atlético Goianiense, se ele perdesse para o Flamengo, se ele perdesse o Grenal, ou se perdesse agora para o LDU hoje, ou perdesse para o Fluminense no próximo sábado, no Rio, ele estava com a faca no pescoço, ele estava, na minha opinião, estou te dando a minha opinião, pode concordar ou não concordar, mas ali foi um erro de avaliação. E se o Grêmio quisesse o Filipão na segunda-feira, antes do jogo contra o Palmeiras, teria assumido e não teria assumido só na sexta, na véspera do Grenal. Essa é a minha opinião. Então, acho que o presidente do Grêmio foi convencido pelos seus pares para aceitar a volta do Filipão. Essa é a minha opinião.